Então, irmãos, continuando a respeito de Pedro, em suas epístolas ele apenas se intitula apóstolo ou servo. Pedro, Tiago e João Evangelista, eles faziam parte do círculo mais íntimo de Jesus, participando dos mais importantes atos do Mestre. Pedro era um típico homem do campo, pessoa simples, direta, também impulsiva. Possuía uma aptidão natural para exercer liderança. Ele tinha um negócio na pescaria, junto com seu irmão, com Tiago, maior, e com André, o seu irmão, né? Então ele tinha essa facilidade de liderar, talvez por ser essa pessoa vigorosa. Normalmente era um homem comunicativo, conhecia todas as pessoas ali, a maioria das pessoas. Então o apóstolo Pedro, ele teve uma participação muito ativa e significante durante o ministério de Jesus. Justamente por isso, após a crucificação do Mestre, ele então desponta como líder do colégio apostolado, atividade que desenvolveu com bastante propriedade durante a sua convivência com o Messias. Então, Pedro era uma pessoa muito próxima de Jesus. Jesus estava sempre na casa de Pedro, se alimentava na casa de Pedro, muitas vezes dormia na casa de Pedro. Então ele nos traz, esse irmão, nos traz um aprendizado muito grande. A gente não pode esquecer que ele, Pedro, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Isso está em Mateus, capítulo 26, nos versículos 30 a 35, quando Mateus relata: e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então eles foram para o monte, Jesus ali conversando, dialogando, e em certo momento Jesus diz: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo, E o fato é que logo, que a terceira pessoa diz, quando Jesus então é ali levado pelos pretorianos, pelos guardas, e aí algumas pessoas dizem, 2 pessoas disseram: eu te conheço, tu andavas com ele. É quando a terceira pessoa diz: tu andavas com o Galileu, e Pedro diz: eu afirmo que não conheço este homem. E logo em seguida o galo canta pela terceira vez, e Pedro então cai em si, Cai em si de arrependimento e chora, mais diferente de Judas Iscariotes, que infelizmente adentrou as portas do suicídio depois do ato cometido de ter se arrependido. Pedro então se levanta e começa a dar o seu testemunho de amor. Ele se arrependeu, mas não se atrofiou na culpa, e sim buscou dar o seu testemunho, vivenciando a boa nova de Jesus. Pedro foi o discípulo que pediu para ir ao encontro de Jesus andando sobre as águas, Está em Mateus. Mateus então diz, no capítulo 14, versículos 25 a 29, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, que eles estavam lá em alto mar pescando. Então Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas.
Venha, respondeu Jesus. E Pedro vai, né? Mas em dado momento começa a ventar e ele então se amedronta e começa a afundar, não é? Mas foi Pedro que disse: se és tu, né? Ele teve essa coragem. Então, Pedro também esteve com Tiago e João no episódio da transfiguração, quando Jesus conversa com Moisés e Elias, né? Que a roupa de Jesus fica translúcida. Ele identificou Jesus como Messias, Filho do Deus vivo. Com o apóstolo João, Pedro recebeu então a incumbência de organizar a última ceia em Jerusalém. Ele recusou-se de início a deixar que Jesus lhe lavasse os pés, né, naquela passagem que Jesus lava então os pés dos apóstolos. Mas quando Jesus o adverte, né, sobre a importância do ato, Pedro então solicita até que lhe seja dado um banho, porque ele viu a importância. Mas é claro que Jesus fez o procedimento que fez com todos, que foi lavar os pés. Ele foi o primeiro a pregar o Evangelho no dia de Pentecostes. Então, de um discípulo explosivo, impulsivo e cheio de altos e baixos, ele foi alçado, né, a cargo de líder dos apóstolos após a ressurreição de Jesus. E foi usado por Deus para abrir as portas do Evangelho, da Boa Nova, né? Depois da morte do Messias, ele despontou como líder dos 12 apóstolos, aparecendo praticamente em todas as narrativas evangélicas. Exerceu autoridade na recém-nascida comunidade cristã, apoiou a iniciativa de Paulo de Tarso, né? Paulo, quando propôs que fosse incluído os não-judeus na fé cristã. Então, Pedro aceita a sugestão, porque ele era ali, o Pedro era o responsável, então era necessário para muitas coisas que houvesse a anuência, a concordância dele. Então, ele foi morto em Roma, crucificado de cabeça para baixo, como já dissemos, né? Aos 80 anos de idade, né, depois da ressurreição, depois da perseguição feita por Nero aos cristãos. A forma de crucificação foi, segundo a história, escolhida por ele mesmo, porque se ele fosse crucificado de cabeça para cima, estaria se igualando a Jesus e ele dizia que não era merecedor, né? Então, supõe-se que o túmulo dele se encontra sob a Catedral de São Pedro, no Vaticano. Então, né, a gente vai... essa narrativa é do Momento Espírita, que diz que o apóstolo Pedro foi um homem escolhido por Jesus para a tarefa de orientar os demais apóstolos na disseminação da sua doutrina, depois que ele partisse. Nos dias que se seguiram à crucificação de Jesus, os outros apóstolos então começaram a cobrar de Pedro o início da tarefa que lhe fora confiada. No entanto, Pedro não se sentia merecedor da escolha feita pelo mestre, né? Ele percebera a sua pequenez, né? Errara, negara o mestre. Então ele se questionava como poderia, com toda a sua imperfeição, ser um pescador de homens. Mas, por amor ao Cristo, ele seguiu em frente, encorajado a levar o Evangelho de Jesus a todos os cantos possíveis. Pedro organizou os discípulos e os dividiu para que cada um viajasse a lugares diferentes a fim de levar a boa nova a várias regiões. A partir daí, o apóstolo não mais descansou. Iniciou sua jornada de fé e amor junto com outros cristãos. Foi perseguido e viu alguns deles serem condenados à morte. Por vezes, sua caminhada desanimava, né? Na sua caminhada ele se sentia desanimado, porque se julgava falho e pequeno. No entanto, nesses momentos de dificuldade, ele se sentia amparado por Jesus e pela espiritualidade maior. Curou os doentes, levou a paz a muitos corações. Ensinou que a verdadeira fé é quando realmente entregamos nas mãos de Deus o nosso caminho.
fazendo a nossa parte, mas com a confiança de que tudo acontece de acordo com a vontade divina. Mostrou que os ensinamentos deixados pelo Cristo devem ser levados a todos, independente da origem, da religião, da raça e das fragilidades que cada um carrega em sua alma, né? Então, nós devemos respeitar, mas não devemos nos eximir de levar consolo a esses corações, né? Ensinou que o indivíduo só é livre quando vive a verdade, que só tem paz quando vive de acordo com o que realmente acredita, sendo verdadeiro consigo mesmo e com os outros. Pedro exemplificou o perdão ensinado pelo Cristo, lembrando que Jesus perdoou até mesmo aqueles que o condenaram, né? E perdoou até Pedro por tê-lo negado, né? Mostrou que muitas vezes temos medos e inseguranças, mas que quando a fé prevalece, nos enchemos de coragem e motivação, né? Já velho e cansado, ele viu então os companheiros serem mortos, como Paulo de Tarso, né? E ele dedicou a vida a solidificar no mundo a doutrina consoladora deixada pelo Cristo, né? Assim como Jesus foi também condenado à morte, crucificado e morreu por amor, né? Então a lição que Pedro nos traz, né, nos dá, é que independente do que fizermos, sempre poderemos nos reconciliar com as nossas consciências, nos redimindo através do amor. E ele foi esse homem que muito amou, foi abnegado, pescador e condutor de almas, porque Jesus disse: vem comigo e eu te farei pescador de homens. Mas Pedro foi além, né? Porque ele não apenas deu assistência, não apenas ele pescou, mas também ele percebeu a necessidade de esclarecer esses homens, né? Esclarecer a respeito dos ensinamentos de Jesus, né? Do nosso Mestre. Em apenas 3 anos, aquele homem que era tido como impetuoso aprendeu os benefícios de ser dócil. E Humberto de Campos relata no livro Ontologia Mediúnica do Natal, não é, que Pedro ele foi aprisionado, foi levado, né, para a crucificação de cabeça para baixo, e muitos ali demonstravam reverência e respeito, inclusive alguns dos soldados, mas havia um em especial que o atormentava e o ofendia, né, profanava palavras impropérios, né, que era Sertório Aniceto. E aí as horas passavam e Pedro não morria, porque Pedro estava, na verdade, imerso nas suas lembranças, sentindo saudade do Mestre Jesus, lembrando ali do lago de Genezaré. Então ele não via, né? Ele não estava nem sentindo ali o que estava acontecendo. E esse soldado continua, né, vendo que ele não morre, ele pega uma pedra, joga na cabeça de Pedro, e nesse momento então Pedro, né, faz a passagem e se vê ali perto de Jesus. Ele percebe que o Mestre vem recebê-lo, e nesse momento Jesus o conduz para um lugar de refazimento e fica ali por uns dias com Pedro. E depois Jesus diz que tem que voltar à terra, porque enquanto houver um sofredor, Jesus não pode descansar. E Pedro diz: eu vou contigo, né? E quando chega na terra, eles começam a dar assistência, e em dado momento Jesus diz a Pedro: Pedro, alguém te chama, né? E quando Pedro olha, é aquele soldado, né, que atirou-lhe a pedra. Em pranto convulsivo, no lugar onde Pedro havia sido sepultado, com o filhinho nos braços, queimando em febre, ele suplicando a Pedro a misericórdia, né? Porque ele sabia que algumas pessoas iam ali para orar, para pedir milagres, e ele então leva o seu filhinho ali, suplicando a Pedro misericórdia, né? E Pedro então beija a cabeça daquele homem, se compadece,
e aplica um passe na criança, que sai dali. Então, naquele mesmo instante, a criança se recupera, né? E Pedro, né, sente-se então ali, continuando a missão que Jesus lhe atribuiu, né? E Aniceto, no íntimo, compreendeu o socorro e a bênção que recebia, e renovado começou a cantar em lágrimas de júbilo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade. Então, meus irmãos, que a boa vontade seja, então, a nossa conduta, né? Boa vontade para com os homens. E como falou na abertura, né, no Evangelho, a caridade, né? Que não esqueçamos que só a caridade e o amor poderá nos conduzir a Deus, a Jesus. Muita paz, uma semana de harmonia e equilíbrio. Que Jesus abençoe a todos. E ouçam essa linda canção feita em homenagem a esse apóstolo de Jesus.